Deus siga nos abençoando esses momentos mágicos da nossa vida, da nossa existência, aonde nós estamos esperando aquilo que Ele nos prometeu, de voltarmos à eternidade. Hoje é um dia muito especial, 6 de abril, o dia do nascimento de William Branham. William Branham marcou uma parte muito importante no meio do cristianismo. Foi um instrumento muito importante nas mãos de Deus. Estava ele ali nascendo, lá no meio do mato, e a parteira, que foi a avó dele, foi a parteira, estava ali quando o menino nasceu. Aquela luz misteriosa entrou no quarto aonde ele estava nascendo e pousou sobre o berço. Poderia dizer sobre aquela família, naquela época, nem existia berço. Ali estava aquela tutela, poderia dizer, uma coisa bem simples. Olha como Deus faz. As pessoas procuram as riquezas humanas como se fosse aquilo o mais importante para a existência da pessoa. E os grandes homens de Deus nasceram na simplicidade. E ali estava aquele que anunciaria e traria a revelação da segunda vinda do Senhor Jesus. Então foi algo único o que aconteceu naquela casinha no meio do mato. E ele nasceu às 5h30 da manhã. E na mensagem dele, ele disse que Deus faz as coisas grandes de uma maneira simples. Quanto maior for a obra que Deus vai fazer, mais simples é. 5h30 da manhã. Aí eu pergunto para vocês: quanto tempo falta para começar a quarta vigília? Falta meia hora. O que acontece quando se abriu o 7º selo? Houve silêncio do céu por quase meia hora. E ele nasceu meia hora antes de começar a quarta vigília. E a quarta vigília foi aonde aconteceu o ministério da primeira vinda. E na quarta vigília da segunda vinda, a quarta vigília é o horário das 6 às 9 da manhã. E ele nasceu antes de começar a quarta vigília, que dura 3 horas. Então, meia hora de silêncio ali no céu, quando o céu silenciou, quando abriu-se o 7º selo. Ele pregou 6 selos, mas quando chegou no 7º selo, Deus não lhe abriu o entendimento. Ele foi para pregar o 7º selo, mas Deus não permitiu que fosse revelado. E ele, quando ele estava batizando, ali no rio Raia, a 17ª pessoa, a coluna de fogo veio
e parou sobre aquela multidão e falou para o profeta: assim como João Batista precursou a primeira vinda do Senhor Jesus, a sua mensagem precursará a segunda vinda. Aí as pessoas tropeçam. Mas ele falou de Jesus. Aí você olha no Apocalipse 22:6. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. Aí você olha em Isaías 61, quando ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então é o Espírito que entrou naquele véu de carne chamado Jesus. E nesse tempo final, esse Espírito volta a entrar em outro véu de carne. E também, outro detalhe muito importante da morte de William Branham. Ele morreu 24 de dezembro, às 5h49 da manhã. Aí você volta naquilo que ele disse. A Bíblia, ela foi escrita de uma maneira harmoniosa, que os números batem com o programa de Deus. Ele morreu às 5h49 da manhã. Faltava quantos minutos para começar a quarta vigília? Faltava exatamente 11 minutos. Aonde está a segunda vinda? Olha para você ver, exatamente no Apocalipse capítulo 11 está a segunda vinda do Senhor Jesus, escondida dos sábios, dos entendidos. O que o irmão José nos falou numa mensagem essa semana. Os escolhidos vão entender, porque eles têm a predestinação para serem transformados. E ele fala: não importa que pulem, que gritam, vão ser transformados. E aí estamos nós, nesse tempo final, esperando o cumprimento daquilo que ele prometeu na sua palavra, na sua mensagem. Então ele foi o precursor com a sua mensagem. Volto a repetir: nasceu 6 de abril às 5h30 da manhã. Faltava meia hora para começar a quarta vigília. E morreu 24 de dezembro, às 5h49 da manhã. Faltava 11 minutos, que tem a ver com o Apocalipse capítulo 11. Aí está a segunda vinda do Senhor Jesus, manifestado outra vez, como está no Apocalipse capítulo 19, com uma veste salpicada de sangue, escondido de todos, mas revelado para aqueles que vão ser transformados. Vamos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Isaías. Isaías, capítulo 26. 26 de Isaías, versículo 2. Abri-vos as portas
para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Fechemos nossos olhos. Vamos falar com o Todo-Poderoso. Pai eterno, Deus eterno, Todo-Poderoso, soberano Rei, soberano Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz, te peço, Todo-Poderoso, a tua bênção, a tua presença na minha vida, na vida de cada um de nós, que está aqui esperando a sua promessa, Senhor. Hoje um dia muito importante, lembrando o nascimento de William Marrambran, aonde as Escrituras se cumprem diante dos nossos olhos. Que o Senhor abra cada vez mais o nosso entendimento, para que nós possamos estar esperando aquilo que o Senhor prometeu. Nós estamos esperando os nossos entes queridos que partiram para outra dimensão, e ao vê-los conforme a profecia, nós seremos transformados. Que isso se cumpra nas nossas vidas e na nossa existência. Que o Senhor esteja no controle de cada um de nós, que nenhum daqueles que o Senhor nos deu venha se perder, mas que todos nós venhamos a obter a nossa transformação e a nossa volta à eternidade. Te peço isso no nome do grande William, que assim seja. Amém. E vamos aos louvores.